Oi pessoal, tudo bem? Nós vamos disponibilizar para vocês agora, tá certo? A obra de Manuel Corda é um super resumo daquela obra que são mais de 200 páginas. Nós transformamos ela em 8 partes, um resuminho com 8 partes, tá certo? Pode ter certeza que são informações que vão constar na sua prova. A gente vai fazer, tentar ir direto. Então, se por acaso tiver algum erro durante a fala, a gente vai dizer, ó, desculpa aí, tal, mas é porque a gente quer fazer uma obra contínua, um trabalho contínuo, essa leitura contínua. Vamos fazer o mínimo de intervenções possível no decorrer da fala, certo? Da leitura. Quando for necessário intervir em alguma coisa, a gente vai intervir, dar uma dica, um bizu, alguma coisa do tipo. Mas a gente vai fazer com que esse vídeo seja bastante linear, não haja interrupções, tá certo? Então faça a leitura e fique observando quando a gente fizer algum comentário. Acompanhe a leitura desse vídeo através do PDF impresso ou do seu computador. Tá certo? Então acompanhe aí a obra de resumo aqui que a gente preparou para vocês, de Manacorda, do texto Marx e a Pedagogia Moderna. Acompanhe com a gente aí a partir de agora. Bem, pessoal, vamos iniciar aqui a leitura do texto a partir do primeiro tópico da parte 1, que fala aí, né, no PDF de vocês, Marx e a Pedagogia Moderna. O primeiro tópico diz a presença, segundo Manacorda, nos textos de Marx, de páginas dedicadas aos problemas do ensino, que adquirem extraordinário relevo pela dupla circunstância de apresentarem de novo e com coerência, no intervalo de mais de 30 anos, e de coincidirem com os momentos cruciais, tanto da sua investigação como da história do movimento operário. Isso ocorre precisamente por ocasião da redação de 3 programas políticos. O primeiro, movimento histórico da Revolução, que assumiu o nome de Partido Comunista às vésperas da Revolução, em 1848, além da Associação Internacional dos Trabalhadores, em 1866, e o primeiro Partido Operário Unitário, na Alemanha, em 1875. Cuidado na prova de vocês, porque esse nome pode ser alterado para a prova para tornar a questão errada. Em vez de eles colocarem primeiro Partido Operário Unitário, preste atenção que eles podem colocar, por exemplo, primeiro Partido Operário Social. Beleza? É uma dica aí para que vocês possam se orientar na prova. Não se desoriente. Então, a gente tem no segundo tópico que de 1847 a 1848, quanto aos princípios do comunismo e o manifesto de Marx, o autor destaca que estão indicados 2 momentos do processo educativo, o que se inicia logo que as crianças podem prescindir dos cuidados maternos e, em seguida, aquele que está associado ao trabalho. Embora defenda a política escolar de medidas aptas a garantir a existência do proletariado, nós temos que Engels requer não apenas medidas democráticas referentes à universalidade e à gratuidade do ensino, mas aquelas medidas socialistas referentes à união do ensino e trabalho, que serão destinadas a todas as crianças e não apenas aos filhos dos proletários. Trata-se de medidas imediatas e também futuras, que não constituem indicação pedagógica contingente e limitada, mas permanente e com validade universal. Não é sem motivos que Marx havia indicado na emancipação do proletariado a emancipação de toda a humanidade. Prosseguindo no terceiro tópico, nós temos que esse mesmo texto aponta a hipótese histórica da divisão do trabalho e da consequente divisão não apenas da sociedade em classes, mas também do próprio homem, encerrado como está em sua unilateralidade. Está também, a exigência da recuperação da unidade da sociedade humana em seu todo e na unilateralidade do homem singular, numa perspectiva que une, ainda que num rápido aceno, fins individuais e fins sociais, homem e sociedade. Marx critica a proposta preferida pelos burgueses no tocante ao ensino, em especial o ensino industrial universal, alegando que o verdadeiro significado que o ensino recebeu entre os economistas filantrópicos foi o de treinar cada operário no maior número possível de ramos do trabalho. Ora, por quê? De modo que, se por introdução de novas máquinas ou por mudança na divisão do trabalho, ele vier a ser expulso, por exemplo, do ofício, possa mais facilmente achar colocação em outro trabalho. Então, o objetivo é esse. A obra ainda defende o ensino público e gratuito a todas as crianças, a abolição do trabalho das crianças nas fábricas em sua forma atual, a unificação do ensino com produção material. Nosso último tópico dessa primeira parte diz que das obras de Marx e Engels,
Nota-se teses pedagógicas e motivações apontando para a necessidade de eliminar a propriedade privada, a divisão do trabalho e a exploração do homem e atingir o pleno desenvolvimento das forças produtivas e a recuperação da unilateralidade. Tais motivações a que ele se refere, no caso Marx e Engels, aparecem desde a criação dos estudos de economia política, como no esboço de Engels, que critica a economia política e a um método, a sua crítica também atinge da dialética hegeliana. Já Marx desenvolve o tema da divisão do trabalho e da propriedade privada nos manuscritos econômico-filosóficos de 1844. A crítica de Marx ao posicionamento de Hegel, pois, de fato, na medida em que vê apenas o aspecto positivo do trabalho, permanece no âmbito da economia política, mas, na medida que considera a alienação apenas como alienação, ou seja, apenas como uma manifestação do pensamento abstrato, reduz o movimento histórico total a uma abstração, tanto a alienação quanto sua superação. Para Marx, ao contrário, trata-se de superar a alienação concreta, a separação entre trabalho e a manifestação em si mesma, e produzida historicamente pela divisão do trabalho. Essa aqui é a nossa parte 1. Vamos agora para a parte 2. Iniciando a parte 2, que a gente ainda está tratando aí da obra de Marx e a pedagogia moderna, dizendo que de 1866 a 1867, quanto às instruções aos delegados e ao capital, fazendo a relação dessas duas obras, o autor destaca que a grande ideia fundamental, como dirá Lenin, fazendo essa referência, da união do ensino com o trabalho produtivo, já parte integrante de um programa comunista posto em destaque desde o deflagrar da Revolução, seria um ponto definitivo da pedagogia marxista. Em setembro de 1866, Marx fez a entrega de um documento político fundamental conhecido como as Instruções aos Delegados. Isso aconteceu no primeiro congresso da Associação Internacional dos Trabalhadores em Genebra, Suíça. Essas instruções são indissociáveis. Cuidado, porque na prova podem colocar lá, são dissociáveis, não são, elas são indissociáveis da obra O Capital. Por ensino se entende três coisas, segundo Marx, sendo a primeira o ensino intelectual, a segunda a educação física dada nas escolas e através dos exercícios militares, e a terceira o adestramento tecnológico que transmita os fundamentos científicos gerais de todos os processos de produção que, ao mesmo tempo, introduza crianças e adolescentes no uso prático e na capacidade de manejar os instrumentos elementares de todos os ofícios. Com a divisão das crianças e dos adolescentes dos 9 aos 17 anos em 3 classes, deveria estar vinculado um programa gradual e progressivo de ensino intelectual, físico e tecnológico. A união do trabalho produtivo remunerado, ensino intelectual, exercício físico e adestramento politécnico elevará a classe operária acima das classes superiores e médias. Temos no próximo tópico que é a preocupação de Engels em 1847, de fazer com que os jovens percorressem o sistema todo da produção, portanto, retomada com tudo aquilo que se refere à libertação do homem, da subordinação a um só ramo da produção e assim por diante. Apesar de haver recordado as cláusulas sobre o ensino da legislação inglesa sobre as fábricas que prevêem o ensino elementar como condição obrigatória para a admissão de crianças ao trabalho, só um minutinho, pessoal, para eu subir aqui a barra. Ao trabalho, ponto. Nós temos o nosso próximo tópico. Perdão porque aqui eu estou manuseando o computador e tive que alterar aqui a tela, tá certo? Prosseguindo, o próximo tópico fala que Marx, comenta, continuando aí no texto que vocês estão acompanhando, comenta que o êxito inglês demonstrou pela primeira vez a possibilidade de vincular o ensino e a ginástica como trabalho manual, e daí também o trabalho manual e o ensino, trabalho manual com o ensino e a ginástica. Do sistema de fábrica, como se pode verificar detalhadamente nos escritos de Robert Owen, nasceu o germe do ensino futuro que unirá para todas as crianças, além de certa idade, o trabalho produtivo com o ensino e a ginástica.
não apenas como método para aumentar a produção social, mas como único método para introduzir jovens plenamente desenvolvidos. Então, é a metodologia que eles pretendem utilizar para crianças e jovens. A substancial coincidência dos textos Introdução e Capital é evidente, pois a transformação da razão social em poder político e as leis gerais impostas com a força do Estado das instituições tornam-se em O Capital a inevitável conquista do poder, ou seja, a relação quando os dois tratam do poder, por parte da classe operária. Idêntica é também, outra coincidência, a definição do ensino tecnológico, tanto nas instituições como em O Capital. Do movimento em que se desenvolve, por necessidade, toda a ação produtiva do corpo humano, não obstante a multiplicidade dos instrumentos adotados. O manejo prático dos diferentes instrumentos de produção em um capital é quase uma repetição da fórmula usada nas instituições. Então a gente está tendo aqui o apontamento de todas as semelhanças entre as duas obras. Idêntica também, mais uma coisa aí comum entre as duas, é a avaliação do ensino como superior a todo tipo histórico de ensino até então existente, que coloca a classe operária acima das classes dominantes da época, no caso de instrução, e produziria homens plenamente desenvolvidos, no caso de O Capital. Porém, ocorrem diferenças, várias, dentre as quais uma delas é que em instruções é mais clara a articulação da relação ensino-trabalho, pois os dois termos se confrontam diretamente entre si quando se trata do ensino tecnológico e a educação física, tendo em primeiro lugar a formação intelectual. No entanto, não se fala de formação intelectual enquanto parte do processo do ensino lá no Capital. Nós temos isso em instruções. Então, fique esperto que quando a gente vai falar da questão intelectual, isso não é abordado dessa mesma forma em O Capital, da forma que é lá em instruções. Seguindo aqui, a gente vem para o autor, no último tópico, destaca a crítica ao texto fundamental, certo? Só um minutinho, pronto. O autor destaca a crítica ao texto pragmático fundamental, as notas à margem ao programa, ao Partido Operário Alemão, mais conhecido como Crítica ao Programa de Gotha, 1875. Ao interferir pela terceira vez na redação de um programa político partidário, nós temos que Marx examina as formulações propostas pelo programa de unificação dos dois partidos operários alemães e comenta, preste atenção no comentário de Marx, educação popular igual para todos? O que se quer dizer com essas palavras? Acredita-se talvez que na sociedade atual o ensino possa ser igual para todas as classes? O parágrafo sobre escolas deveria, pelo menos, pretender escolas técnicas, ou seja, teóricas e práticas, em união com a escola popular. Proibição, que seja geral, do trabalho das crianças. É com essa crítica que a gente encerra aqui a nossa segunda parte. Aí a gente segue aqui prosseguindo na nossa terceira parte, que fala quanto ainda à obra de Manacorda, colocando aqui que o autor, no primeiro tópico, aborda o pensamento marxiano a partir do próprio Marx, reconstruindo nos nexos construtivos de sua teoria e mostrando o lugar que nela ocupa a questão pedagógica. Tal atitude deveria ser banal, enquanto procedimento de rigor não é. Porém, a mais comum e nem mesmo é vista pela maioria como a maneira cientificamente mais adequada de compreender um objeto teórico. Por isso, esta obra já merece respeito e se impõe como um manifesto contra a corrente em face das ideologias, e por óbvio, também das pedagogias predominantes. Não obstante o fato de que, mundo afora, o neoliberalismo mostrou seus limites e ficou mais uma vez evidenciado o caráter tanto mais contraditório quanto mais avançado do capital, as formas de pensamento voltadas à defesa deste resistem às evidências que, neste caso, é seu limite histórico. Nós vamos ver no nosso segundo tópico dessa parte que Manacorda lembra que mesmo o marxismo deixou de aprender vários aspectos das tematizações marxianas sobre a questão da educação,
Os inimigos então caíram em erros graves e tiraram conclusões espatafúrdias. Diante dessa realidade, Marx e a pedagogia moderna ganham relevo e sua leitura se torna ainda mais necessária. O livro de Manacorda mostra a profunda lucidez das indicações marxianas sobre a educação e sua superioridade em relação a tudo aquilo quanto se propôs superá-lo, algo bem diferente de desenvolver aquelas alusões em um pensamento educacional coerente, propositivo, atualizado. O autor defende a importância da educação no campo da teoria marxista, afinal, diz ele, nenhum homem nasce homem, mas se torna homem durante um longo processo no qual essa esfera tem importância chave. Nosso próximo tópico mostra que, de acordo com o autor, quanto mais a sociedade se distancia de suas só um instante. Quanto mais a sociedade se distancia de suas origens naturais e se torna histórica, tanto mais se torna imprescindível nela um movimento educativo. Já, por outro lado, a velha discussão acerca da primazia da revolução no âmbito da educação ou da revolução no cerne da divisão do trabalho, como início da construção da sociedade nova, argumenta Marx, que não há maniqueísmo na relação em que o pensamento socialmente determinado também atua sobre os próprios homens. Ademais, é necessário partir das condições existentes para alcançar sua superação, sendo que, do contrário, o choque com o real desfaria qualquer utopia. Por outro lado, salienta em Marx justamente a ênfase à educação não formal, aquela em que a criança cresce em contato com adultos e com o seu mundo. Segundo o autor, a estrutura escolar está muito mais voltada à formação do homem no reino da necessidade, enquanto a aprendizagem cotidiana, o intercâmbio espiritual espontâneo com os adultos, vai além e educa para o reino da liberdade. Manacorda tem seu livro dividido em duas partes. Perdão. Na primeira, mostra precoce o vínculo entre trabalho e instruções nas obras de Marx, e na segunda, antepõe as indicações deste ante outras pedagogias, marxistas, não marxistas e anti-marxistas. Bem interessante vocês observarem isso, tá certo? Essa divisão em duas partes, que com certeza vai ser cobrada na prova de vocês aí, há grande chance de cobrar isso. Inclusive, né, se o autor ele fez essa comparação, se são apenas defesas marxistas ou não, certo? E a gente está vendo que ele pegou, de modo geral, indicações de várias vertentes, concordando ou não com Marx. A primeira parte do livro se inicia com observações encontradas nos textos marxianos sobre a questão da instrução. Pois bem, nossa terceira parte nós encerramos por aqui, a gente volta já. Bem, pessoal, a nossa quarta parte começa, já dizendo aqui no nosso primeiro tópico que o autor fez referência a três textos, como nós falamos logo no item anterior, escritos em intervalos bastante grandes, longos, para demonstrar a manutenção e o aprofundamento da visão de Marx sobre a pedagogia, desde o Manifesto Comunista de 48, mas é de 1848, até a crítica do programa de Gotha, que já é 1875, passando pelas instruções aos delegados do Comitê Prévio Londrino, ao primeiro Congresso da Associação Internacional dos Trabalhadores, em 1866, e pelo contemporâneo O Capital. Nesses textos figura, com diferentes graus de desenvolvimento, o estreito vínculo entre o ensino e produção, possibilidade já existente sobre o próprio capital que deveria ser desenvolvida a fim de superar a divisão do trabalho físico e trabalho intelectual. Marx também preconiza uma escola laica, pública, gratuita, universal e obrigatória. Cuidado, porque na prova ele pode tacar aqui, uma escola laica, pública, gratuita, teológica. Cuidado com essas relações que eles estabelecem, porque eles podem colocar dentro da lista, dentro do pacote, alguma coisa que não faça parte do pacote. Então, quando você estiver fazendo sua prova, observação nisso. O segundo capítulo discorre sobre a categoria trabalho em Marx,
demonstrando-a como eminentemente negativa e contrapondo-a à atividade vital ou manifestação de si, promotora do homem e da sociedade. Ainda discute o que seria o reino da necessidade, mundo regido pelo tempo e trabalho, e o reino da liberdade, cujo parâmetro é a formação do indivíduo social, possibilitada pela riqueza geral, não mais medida pelo tempo de trabalho. O quarto capítulo resgata aspectos discutidos para reafirmar a unilateralidade dos representantes das principais classes sociais sobre o capitalismo proletário e o capitalista, embora este se sinta à vontade na alienação, conforme demonstra Marx. Ainda aborda a questão da fragmentação do homem e sua visão entre o indivíduo moral, no caso cidadão, e o indivíduo real, o burguês egoísta. De acordo com Marx, afirma Manacorda, o trabalhador é, segundo a realidade unilateral e segundo a possibilidade omnilateral. Sobre o capitalismo, o trabalhador é alienado, massacrado, bestializado e tem negadas suas possibilidades infinitas em prol de apenas um pequeno rol de capacidades benéficas ao modo de produção capitalista. Mas Manacorda ultrapassa esses realces e salienta os aspectos positivos do homem unilateral, tão esquecidos pelo marxismo vulgar, e sua importância para o desenvolvimento do homem omnilateral. Beleza? E assim nós encerramos a nossa quarta parte. Bem, pessoal, iniciando a nossa quinta parte, nós temos já no primeiro tópico o seguinte: a visão positiva do capitalismo, ressaltada por Manacorda, é indissoluvelmente ligada à visão negativa e constitui um dos mais fortes diferenciais de Marx em relação aos socialistas utópicos. A universalidade do intercâmbio, o pleno domínio humano sobre a natureza, a existência de riqueza em abundância eram necessários para a construção histórica dos indivíduos, processo involuntário levado a cabo contraditoriamente pelo capital. Manacorda cita o capital por meio do mais monstruoso sacrifício do desenvolvimento dos indivíduos. Assegura-se e se realiza, sobretudo, o desenvolvimento da humanidade nesta época histórica que imediatamente antecede a reconstrução consciente da sociedade humana. No último capítulo desta parte, arremata as discussões anteriores, ressaltando das obras marxistas qual seria o conteúdo do ensino proposto, a objetividade do ensino, questões religiosas, classistas e outras deveriam ser tratadas em outro lugar. É pleiteada como fundamental essa objetividade. A autonomia da escola em relação à Igreja e ao Estado é outra das questões que Marx aponta para uma educação que de talhe socialista. Vamos continuando aqui no nosso próximo tópico. Nós temos que, no terceiro tópico, o autor alude à polêmica proposta marxiana de inserção precoce da criança no reino da produção, desde que respeitadas certas medidas protetivas, a qual o alemão considera revolucionária, um dos mais potentes meios de transformação da sociedade atual. E, por fim, retoma a questão crucial do ensino tecnológico posto por Marx como o centro pedagógico da escola do futuro, a união entre ciência e prática. Para a reintegração ao homem de suas plenas capacidades, há que reunificar as estruturas da ciência com as da produção. Isso traduziria em uma interligação entre o ensino e produção, que não significaria necessariamente escola-fábrica e nem orientação praxista e profissional do ensino, a qual Marx atribuía ao próprio capital. É necessário, no nosso quarto tópico, fazer chegar às classes trabalhadoras as bases científicas e tecnológicas da produção e a capacidade de manejar instrumentos essenciais de várias profissões, ou seja, unir o trabalho intelectual
e o trabalho manual. Nesse processo, supera-se a oposição entre profissão e cultura, uma vez que, fundados sobre os aspectos integrais revolucionários do saber, é a atividade operativa social que o homem domina, e não é por ela dominado como atualmente. Perdão aqui porque eu tive que passar o cursor, aí precisei demorar um pouquinho. Prosseguindo, a gente tem que apropriar-se da natureza de modo universal, consciente e voluntário, e, ao modificar a natureza e seu próprio comportamento em relação a ela, modificar a si próprio como homem. Então, ele faz a relação que essa apropriação ela também vai modificar a si próprio em relação ao próprio homem. Tal processo, segundo Manacorda, será tanto mais quanto menos for um mero recurso didático. Deve ser antes de uma inserção real no processo produtivo social, vínculo entre estruturas educativas e estruturas produtivas. Trata-se, segundo o autor, de tornar ciência e trabalho pertencentes a todos os indivíduos. Como assim? Uma ciência operativa, não especulativa, um trabalho associados às formas mais modernas de produção. E assim nós encerramos a nossa quinta parte. Bem, pessoal, vamos agora iniciar a nossa sexta parte aqui. Vá lá para as partes número 6, tá certo? Nós temos no primeiro tópico dizendo que na segunda parte do livro, Manacorda debate com algumas escolas pedagógicas italianas, uma das mais importantes, e também discute outros aspectos do pensamento, né, de Marx, com autores que vão dos católicos italianos a Della Volpe, passando por Gramsci, dentre outros. Na parte anterior, já abordara Lenin como discípulo de Marx no tocante à educação. Então já viu que o Manacorda ele foi lá e fez essa interligação entre autores, já fez esse link entre Lenin e Marx. Já no nosso segundo tópico, nós vemos aqui que Manacorda tenta demonstrar que Gramsci foi continuador e desenvolveu certos aspectos das apreensões de Marx sobre o tema, pois acompanhou a educação levada a cabo na União Soviética, onde estudavam seus filhos. Por outro lado, mostra como Della Volpe deixou de compreender a relação entre trabalho e liberdade nas obras de Marx e aponta os erros crassos dos pedagogos católicos italianos no que tange à exposição das ideias marxianas e marxistas. O nosso terceiro tópico inicia dizendo que o autor, Manacorda, remonta às ideias pós-modernas e contextualiza historicamente os embates por escola e não escola. Por escola para a massa e escola para... Só um instante, pessoal. Eu preciso aqui subir o cursor para acompanhar a leitura. Para os grupos dominantes, bem como as discussões sobre a ligação entre ensino e trabalho. Prosseguindo, nós vamos para a nossa sétima parte. Até mais. Na nossa sétima parte, pessoal, vamos iniciar aqui a leitura, que vai falar sobre as interpretações de Marx feitas por estudiosos de diversas tendências. Começamos dizendo que Della Volpe reconhecendo com Marx o trabalho como primeira necessidade da existência e sua finalidade, admitida como lícita a redução pessoal da atividade em termos de vida técnica de trabalho, na medida em que, na sociedade comunista, a especialização de cada um não pode traduzir-se na unilateralidade da liberdade garantida antes e depois do ato da especialização por parte da comunidade real, da qual cada um é membro, reafirmada em polêmica com a fundamentação teológica, ou seja, religiosa ou idealista, da sociedade. A coincidência do trabalho na sociedade, onde o homem é humano e universal apenas na medida em que é social, isto é, na medida em que trabalha. Nós temos que concluir que não apenas esta percepção marxiana originária da liberdade é desconhecida por Engels e sua tradição marxista corrente, mas que Marx mesmo dela se olvidou
por assim dizer, quando se referiu incidentalmente nos últimos anos no livro 3 de O Capital ao Reino da Liberdade. Nós temos ainda aqui no nosso segundo tópico que Della Volpe, justamente no centro de sua rigorosa argumentação sobre a liberdade no trabalho, sobre a afirmação da legitimidade da redução da atividade pessoal em termos de vida teórica, e se destaca-se, nesse caso, ainda quanto a esta afirmação aparece fundamentada e estimulante. Falha, porém, em suas premissas essenciais, a especialização de cada um. Diz ele, permitida de traduzir-se em unilateralidade pela liberdade assegurada antes e depois do ato de especialização por parte da comunidade real de que cada um é membro. No nosso terceiro tópico, nós temos que a temática proposta por Della Volpe foi reencontrada em parte e sob outro aspecto em Bourdieu, certo? Que é, entre os estudiosos não marxistas, aquele que mais se aproximou do pensamento de Marx com curiosidade intelectual genuína e levou objeções que conservam certa difusão e peso. Este autor atinge Marx com acusações. Por exemplo, parece atribuir diretamente a Marx a hipótese de que o proletariado aceitará uma organização de luta centralizada e autoritária e construirá um processo de aparelho estatal, um poderoso aparelho estatal na forma de ditadura do proletariado. Inclusive, o predomínio do ensino técnico sobre o ensino geral na União Soviética. E assim corre de uma interpretação simplificada de certas teses marxianas, quando, por exemplo, afirma que, em Marx, o humano está canalizado no social e que, portanto, a consciência do homem se reduz à vida social e econômica e carece de intimidade e autonomia. O autor afirma que, já na nossa última parte, se interessa observar que Bourdieu levanta contra Marx uma acusação exatamente antiética. Só um minuto, pessoal. Indicada por Della Volpe. Só um instantezinho. Embora não faltem aspectos diferentes e talvez até mesmo só um instante. Voltando aqui, viu? Vamos reiniciar aqui o nosso quarto tópico. O autor afirma que interessa observar que Bourdieu levanta contra Marx uma acusação exatamente antiética, a indicada por Della Volpe. Embora não faltem aspectos diferentes e talvez até algumas a serem resolvidas, até algumas questões a serem resolvidas. E ele é exatamente ele mesmo, quando põe no trabalho o processo de libertação e no tempo livre a situação de liberdade. De qualquer maneira, parece-nos que se deve excluir com franqueza a afirmação de que Bourdieu coloca como conclusão e justificação da sua hipótese interpretativa, a saber que Marx considerava o tempo livre como não provido de valor autônomo, mas sim, neste caso, como fator de incremento da própria produtividade da força trabalhadora. Bem, pessoal, é assim, eu estou fazendo isso aqui direto, e vou lançar para vocês sem fazer edições, tá certo? Do vídeo, até porque não daria tempo e eu quero que vocês aproveitem isso aqui ao máximo possível. Então, por isso, de vez em quando eu preciso dar uma paradinha e eu fico chamando a atenção de vocês, tá certo? Mas assim a gente encerra a nossa sétima parte. Vamos para a oitava e última. Pronto, chegamos aqui na oitava parte e última delas. Nós temos que ir contra as interpretações de Marx por estudiosos de diversas tendências. Pessoal, nós vimos aqui que é uma leitura que a gente está fazendo, um acompanhamento do resumo. O nome está dizendo um resumo. Então, a gente simplificou 219 páginas, pegando as principais informações e informações gerais básicas, para que você tenha uma compreensão ampla, mais ampla possível, dentro de um determinado limite, para poder fazer essa prova tendo um ponto de referência. Esse resumo é isso. 2 páginas, ou seja, uma folha apenas, frente e verso, em que você vai ter as principais informações do livro de Manacorda.
A gente não vai fazer milagre, mas vai dar uma base. Então esse resumo é uma base para a tua prova de amanhã. Se você for com essa base para a prova, se norteando nessa base, você vai ver que houve críticas colocadas aqui por Manacorda de outros autores a Marx. Você vai ver sobre diversas óticas, pontos importantes sobre a leitura de Marx. E vai te dar um norte para a prova de amanhã, para quem está analisando isso ainda hoje aqui sábado, perdão, ou para quem vai assistir somente no domingo, por isso eu estou dizendo amanhã, que eu estou gravando isso aqui hoje, sábado. Beleza? Então vamos aqui iniciar a nossa oitava e última parte, creio eu. Ao Roberto Mazetti, tratar da relação de Marx com os utópicos, foi possível notar e estar plenamente de acordo com Mazetti que Owen e os demais utópicos não apenas estavam bem presentes no pensamento de Marx, como também lhe tinham fornecido materiais essenciais à sua teoria, sugestões para as próprias propostas, com a condição, no entanto, de que se considere que isso vale do mesmo modo para os economistas burgueses, de Schmitt e Ricardo, cujos estudos são assumidos e recolocados por Marx no novo contexto. Então a gente vai ver que diversos autores convergentes com Marx, divergentes de Marx e contra Marx, acabam que em determinados pontos, mesmo escrevendo contra Marx, eles têm convergências com Marx, certo? Mesmo sendo de viés não convergentes com Marx, na sua totalidade, esses autores vão em determinado ponto convergir, vão estar convergendo com Marx. No nosso segundo tópico, nós temos que, para Marx, perdão, viu pessoal, só para consertar aqui, para o Marx de Bongiani, toda a história humana, política, religiosa, artística, literária, jurídica, civil, moral, nada mais é que história econômica. Não cabe aqui repetir o quanto já relembramos no decorrer do que foi colocado neste resumo e na própria obra. Em outras passagens, ou seja, que tal interpretação da história está muito distante das posições de Marx. Pode-se acrescentar, no entanto, da sua própria atividade concreta de historiador. Nem mesmo cabe declarar o espanto de reencontrar, sempre repetidas de um crítico a outro, tais informações, sendo que nunca verificadas nos textos originais. Então você vai ver que determinadas críticas as pessoas acabam aqui propagando que elas acontecem, mas você vai observar que algumas delas não há essas verificações em seus textos originais. Entre elas pode-se incluir, parece-nos, também a ideia peremptoriamente atribuída por Bongiovanni a Marx, de que o homem é necessidade do trabalho. Segundo Manacorda, vale a pena estender tão manifesta e clamorosa é a distorção do pensamento de Marx ao atribuir ao próprio Marx tudo o que este denuncia e combate como resultado da sociedade capitalista, ou, de qualquer modo, da sociedade dividida em classes e baseada na propriedade privada dos meios de produção. Por último, Manacorda ele vai e diz que, à luz de Catalfamo, o homem existe precisamente para a sociedade como potência econômica e organização produtiva, na medida em que a sociedade lhe permite a plena satisfação de suas necessidades materiais, e esta satisfação é o princípio e o sentido de sua felicidade. Ainda o autor, ele, ao contrário, o erro de tradução, diante dessa colocação, se torna exatamente um pretexto para a habitual polêmica espiritualista contra o materialismo de Marx. Um materialismo que aparece precisamente subespécie daquele materialismo metafísico contra o qual Marx polemiza naquelas mesmas páginas em que trata do assunto. Então fica a grande dica aqui no final, de que por mais que nós tenhamos autores que, mesmo não concordando com Marx, em determinado ponto eles vão convergir, que não se leve a cabo, certo, pessoal? Essa questão de que o que se fala, o que se reproduz, é verdade sim, antes essa verdade, esse fato suposto, seja averiguado.
né? Porque, como foi colocado por Ana Corda, por mais que muitos autores venham com críticas a Marx, eles acabam, em determinado ponto, reconhecendo a importância do trabalho de Marx para o campo educacional e econômico. Então, pronto, a gente encerra por aqui essa parte e um abraço a todos. Bem, pessoal, com esse vídeo a gente encerra, né, os trabalhos feitos aí da preparação para o mestrado para o FPT. Eu espero que o vídeo tenha sido útil para você. E fica o convite, você que assistiu, acompanhou algum vídeo nosso ou acompanhou algum material nosso, né, nós desejamos boa sorte. Caso você seja aprovado, dá aquela mensagem aí para a gente. Olha, eu assisti o material de vocês, eu conferi o PDF de vocês, para a gente poder também, né, tá ali parabenizando, colocando seus nomes aí nas redes sociais da Unisaraiva, tá certo? Como participante de algum projeto nosso. Fica o convite para que você possa entrar no nosso portal também, conhecer a nossa preparação online para concursos públicos e que também possa conhecer nosso curso de formação pedagógica, é isso mesmo. A Unisaraiva disponibiliza o curso de complementação pedagógica para quem é bacharel ou tecnólogo e quer tirar aí um segundo diploma ou certificado, tá certo? São cursos reconhecidos pelo MEC e você pode fazer ele a partir de 6 meses até 8 meses. É um curso completamente online. Ou se você tem interesse em fazer preparação também online, em concursos públicos, a Unisaraiva também disponibiliza isso para você, tá certo? A gente dá aquele abraço em cada um de vocês. Nós desejamos que a prova você faça com bastante tranquilidade. Eu sei que alguns estão ansiosos, mas a dica que a gente dá é essa. Tente dormir uma quantidade boa de sono, né? Escutar aquela música que você gosta hoje. Se você tem namorado, esposa, namora, aproveite essa noite, para que você possa amanhã à tarde estar aí leve, bem leve, para a sua prova, tá certo? Então, naquilo que a gente pode ajudar, pode ter certeza que a gente fez e que a gente fará. Conte com a Unisaraiva, www.unisaraiva.com. Eu, Demontia Júnior, me despeço agora de todos vocês, desejando um excelente rendimento. Não se esqueça, se Deus é por nós, quem será contra nós? Abração.